Olá, galera, tudo bem? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Vai mais um vídeo para a galera do 8º ano, turma 800 e 801. Tudo bem, queridos? Desejo que todos estejam bem. Bom, estamos finalizando aqui o capítulo 11, né? Tá passando rápido, né? Graças a Deus tá dando tudo certo também. Mas, lembrando que o capítulo 11, nós falamos já bastante sobre o capítulo 11, fechamos aí a parte de conteúdo, falando de Brasil, destaque econômico da América Latina, o México e a dependência do capital estadunidense, conflitos na América Latina, enfim, vários assuntos, né? A questão do refugiado, vários assuntos que foram abordados aí nesse capítulo. No vídeo de hoje, eu vou fazer o fechamento do capítulo com as questões que falta aí, né, de exercício. Então, eu vou fazer a correção dessas questões com vocês. Começando pela página 19. Lembrando que as outras questões, né, das páginas anteriores, eu já fiz correção também. Então, assim, se tiver alguém perdido aí, dá uma verificada ou nos próprios vídeos ou entre em contato comigo, tá bom? O que não pode acontecer é deixar de responder as questões. Então, hoje vocês estão tendo aí duas fontes para ter essas respostas. Através da videoaula que eu estou colocando para vocês e contato direto comigo. Então, perdeu alguma coisa? Você já sabe como achar essas respostas, ok? Então, vamos falar na página 19. Explore seus conhecimentos, começando pela primeira questão que fala sobre as diferenças entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Marque verdadeiro ou falso. E, em seguida, corrija as afirmações falsas, ok? Então, vamos com muita calma nessa hora para a primeira opção. A América Latina é desenvolvida enquanto a América Anglo-Saxônica é considerada subdesenvolvida. Quem prestou atenção no conteúdo, na explicação que eu dei para vocês através da videoaula, tá? Percebe que isso aí não é verdadeiro, né? Então vai ser o quê? Vai ser falsa. Jamais a América Anglo-Saxônica é considerada subdesenvolvida, ok? Tem dúvida? Vai ao conteúdo. Na próxima opção, a maioria dos países latino-americanos foi colônia de exploração e suas economias se destinavam ao abastecimento da metrópolis. A mesma coisa, né? Também falei disso no conteúdo. Então vai ser o quê, galera? Vai ser verdadeira, né? A outra opção, terceira opção, os países da América Latina têm, em geral, aspectos culturais em comum, entre os quais as línguas de origem neolatina, como o espanhol e o português. Isso é falso ou é verdadeira? Resposta correta, verdadeira, né? Também tá lá no conteúdo de vocês. Próxima opção. A América Anglo-Saxônica e a América Latina têm um passado similar. Assim, suas diferenças econômicas atuais se relacionam apenas a questões políticas. Essa questão, gente, é falsa, tá? Então, temos que fazer a correção da primeira e última. Então, a primeira vai ficar o seguinte, tá? A primeira que é F. A América Latina é considerada subdesenvolvida e a América Anglo-Saxônica desenvolvida. Na última questão, que é, né, com F também, que é falsa, a América Anglo-Saxônica e a América Latina têm um passado distinto. A primeira foi predominantemente colônia de povoamento e a segunda de exploração, ok? Então, ó, F, V, V, F e abaixo tá aí a correção das opções falsas, ok? Na questão 2,
Os países da América Latina, assim como as da África, têm em comum o passado colonial. Qual é a influência desse passado no desenvolvimento socioeconômico dos países latino-americanos? Vamos à resposta. Obrigada a fazer remessas de seus recursos, né? Produtos agrícolas, pedras e metais preciosos para metrópoles. E ao comprar delas manufaturados, as nações com passado colonial não conseguiram acumular capitais para o seu desenvolvimento, incluindo aspectos técnicos e tecnológicos. Além disso, não possuíam as mesmas condições das nações desenvolvidas. E o seu processo de industrialização foi tardio, ou seja, aconteceu bem tarde comparado, a outros países, retardando sua participação no competitivo mercado mundial, ok? Então, essa foi a resposta do número 2. Na questão 3, explique as principais características dos países considerados subdesenvolvidos. Vamos lá. Os países subdesenvolvidos têm uma indústria incipiente, dependendo de grande medida da importação de produtos e tecnologia dos países desenvolvidos. Além disso, a estrutura socioeconômica dos países subdesenvolvidos não supre as necessidades da maior parte da população, ok? Na número 4, tem um gráfico. Observe o gráfico com a balança comercial do Haiti, tá? Nós falamos do Haiti também, lá durante o conteúdo, né? Quase no finalzinho do conteúdo nós falamos do Haiti. Falamos de toda a situação que o país passou, mediante aí, o terremoto de 2010. Então, dá uma olhadinha lá no conteúdo. E tem aqui a tabela, período de 1995 a 2017. E tem aí duas questões relacionadas a esta tabela. A questão A diz o seguinte: a balança comercial do Haiti é deficitária ou superavitária. Perdão, gente, me engasguei aqui. E tá pedindo para explicar, tá? A resposta correta é deficitária, pois o país importa mais do que exporta, tá? Vocês podem fazer essa análise através dessa balança que tá aí na página 20. Tem todo um gráfico mostrando, tá? Esta situação. Então, deficitária, pois o país importa mais do que exporta. Na questão B, explique os fatores que contribuíram para a situação econômica do Haiti, demonstrada no gráfico. Vamos lá. O Haiti apresenta uma situação econômica deficitária, em decorrência do subdesenvolvimento, da exportação de produtos primários e de baixo grau de industrialização, além das crises políticas, econômicas e ambientais, né? Principalmente aí a área, que acontece a questão dos terremotos, beleza? Então, essa foi a resposta da letra B, questão 4, sobre a balança comercial do Haiti. Na questão 5, tem uma manchete que diz o seguinte: caravana de imigrantes exaustos e famintos, milhares de hondurenhos chegam ao México, rumo aos Estados Unidos, em busca de emprego e segurança. Essa é a manchete, bem destaque aí na página 21 da apostila de vocês. Tem uma questão. Explique as razões que levaram à formação dessa caravana de migrantes descrita na manchete sobre os hondurenhos. Então, vamos lá. Os hondurenhos fogem em decorrência da crise política e econômica em seu país de origem e do aumento da violência em busca de uma situação melhor, tá? É aquela questão que eu já falei para vocês
com relação das pessoas, né, que largam seus países de origem em busca de uma condição de vida melhor. E com os hondurenses não acontece da mesma forma, tá bom? Então a resposta é exatamente essa que eu coloquei para vocês. A decorrência de crise política e econômica do seu país de origem, né, e o aumento da violência, e que eles acabam indo em busca de uma condição de vida melhor. A questão 6. Quais países do continente americano não integram a América Latina? Então, tem aí 4 opções. A, Estados Unidos, México e Canadá. B, México e Canadá. C, Estados Unidos e México. D, Estados Unidos e Canadá. A resposta correta para esta pergunta é a letra D, Estados Unidos e Canadá. Questão 7. Dentre as marcas do passado colonial que ainda permanece na América Latina, pode-se destacar: opção A, a concentração fundiária. B, o planejamento territorial urbano. C, a igualitária distribuição de renda. D, a industrialização antiga. E, o incentivo à agricultura familiar. Bom, 5 opções, né? Vamos à correta. A resposta correta para esta questão do número 7 é a letra A concentração fundiária, tá? É a resposta certa desta pergunta. 8. Leia o trecho a seguir e então responda a questão, tá? E tem aí uma questão sobre, né, falando sobre... É comum dividir os produtos agrícolas brasileiros em 2 categorias, né? Em culturas de pobre e nas quais inclui feijão, milho, mandioca, enfim, né? Os produtos que são considerados aí, entre aspas, de pobre. Sobre as afirmações presentes no texto, assinale a alternativa correta. Opção A cultura de pobre corresponde aos produtos agrícolas de exportação dos países da América Latina, que são essencialmente agrários exportadores. Opção B, a cultura de rico corresponde aos produtos agrícolas de exportação dos países da América Latina, que são essencialmente agrários exportadores. C, a cultura de rico recebe esse nome por ser conduzida por muitas famílias, já que praticamente não há concentração fundiária na América Latina. Opção D, a cultura de rico é mais importante que a cultura de pobre, porque produz os gêneros agrícolas que abastecem a mesa dos latinos-americanos. Última opção, né? A opção é: a cultura de pobre é realizada em latifúndios e voltada para exportação, enquanto a cultura de rico é feita em pequenas propriedades e abastece o mercado interno. Bom, 5 opções de resposta, mas somente uma aí é a verdadeira, é a opção B. A cultura de rico corresponde aos produtos agrícolas de exportação dos países da América Latina, que são essencialmente agrário e exportadores. Opção B é a resposta correta. Vamos para a questão 9, tá? Leia a manchete. Tem uma manchete também em destaque que diz o seguinte: comércio no Brasil com a China bate recorde e relação deve ser fortalecida. Né? Para especialista, a tendência de consumo aquecido no país asiático elevará nossas exportações, enquanto investimentos chineses na infraestrutura nacional indicam para negócios a longo prazo. Sobre as afirmações presentes no texto, é possível afirmar que também são 5 opções de resposta, tá? A opção A o comércio Brasil-China é uma novidade, pois o principal parceiro comercial do Brasil sempre foram os Estados Unidos. B, a China é um dos países que mais investem no Brasil, pois tem interesse em comprar produtos de altíssima tecnologia desenvolvida aqui. C, as relações Brasil-China têm se intensificado há alguns anos, tanto que a China já é o principal parceiro comercial do Brasil. Opção D, a China tem investido no setor de infraestrutura brasileira, pois tem interesse em vender trens e caminhões para o Brasil.
Opção E, a demanda por alimento faz a China investir igualmente em todos os países da América Latina, não representando grandes ganhos para o Brasil. Bom, a opção correta, tá, para esta questão é a letra C. As relações Brasil-China têm se intensificado há alguns anos, tanto que a China já é o principal parceiro comercial do Brasil, ok? Na questão 10, empresas de montagem e acabamento de produto destinado à exportação comumente são instaladas no México a partir do capital estadunidense. Essas empresas recebem peças e componentes como eletroeletrônico, peças de automóveis e têxtil, que foram fabricadas em outros países para fazer a montagem final do produto. Os produtos montados são embalados e exportados para os Estados Unidos e outros mercados. Trata-se de indústrias conhecidas como: letra A, agrário exportadoras, B, de alta tecnologia, C, maquiladoras, D, aeroespaciais, E, petroquímica. Nós falamos disso lá no conteúdo, né? As indústrias maquiladoras. Questão C é a opção correta. Leia o significado de guerrilha e a seguir para responder as questões 11 e 12. Então vamos lá. Tem aí o significado numa manchetezinha. E a opção 11, qual dos grupos a seguir, atuante na América Latina, encaixava-se na definição de guerrilha? Letra A, Organização dos Estados Americanos. B, Partido Comunista de Cuba. C, Força Alternativa Revolucionária Comum. D, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E, Cooperação Militar de Honduras. Resposta correta é a letra D, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Questão 12. Entre as práticas que classificam o grupo citado na questão 11 como guerrilheiro, pode ser citar. Letra A, os sequestros e assassinatos. B, as eleições diretas e o poder político. C, a convocação de soldado e o vínculo formado ao exército. D, o diálogo e ajuda aos camponeses. E, a oposição ao governo por meio de partidos políticos. Resposta correta para número 12, né, para a questão 12, é a letra A. No próprio texto aí, né, dos significados e também lá no conteúdo, tá falando sobre isso, né, o que eles usam para intimidar as pessoas. São os sequestros e assassinatos. Então, é a questão A. 13. Leia o texto a seguir. Também tem um texto para vocês ficarem mais por dentro do assunto. E a pergunta é: qual é o país retratado no texto? Tá? Então, já de cara, a gente já sabe a resposta. Tem aí as opções: Cuba, Venezuela, Colômbia, Honduras e Haiti. A resposta correta é letra D, Honduras. Tá bom, meu povo? Fico por aqui. Correção feita. Capítulo 11 fechado, tá? Então, não tem motivo para ficarem com questões sem nenhuma resposta. E é isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo no coração.